Meus queridos, tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia, lá em Marcos capítulo 8, 24. Vamos refletir sobre 3 olhares sobre Jesus. A primeira leitura vai ser em Marcos 8, versículo 24. A segunda vai ser em Lucas 8 e 26. E a terceira leitura está escrita em Lucas capítulo 8, 27 ao 28. Marcos capítulo 8, versículo 24, que diz, do 22 em diante: Então chegaram a Betsaída e lhe trouxeram um cego, rogando-lhes que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, limpando-lhe as mãos, perguntou-lhes: Vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo homens, porque como árvore o vejo andando. Então, novamente, Jesus lhe pôs a mão nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido de tudo e distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para a sua casa, recomendando-lhes: não entre na aldeia. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, eu convido você para refletir comigo nesse momento sobre esses 3 olhares. Os 3 olharam para o próprio Mestre e todos tiveram uma visão diferente. A primeira palavra que eu trouxe nesse momento para nós meditarmos foi sobre esse cego. Porque quando Jesus toca nos seus olhos, Jesus cospe no chão, ele coloca saliva nos seus olhos. Jesus pergunta para ele o que ele vê. E ele responde: eu vejo homem andando como árvore. Que visão é essa desse homem? Eu creio que ninguém nunca, em nenhum momento, ensinou para ele que árvore andava. Imagina, será se a mãe dele falava: meu filho está andando como uma árvore, o pé de manga está andando. Será se teve alguma coisa desse jeito? Mas claro que não. A palavra fala claramente que ele estava vendo embaçado. Ele tinha como uma neblina nos seus olhos. Então ele falou: eu vejo homens andando como árvore. Tá? E Jesus vai pela segunda vez e toca nos seus olhos e é restabelecido de vez. E Jesus fala assim: olha, vai para a sua casa. Mas Jesus recomendou que ele não entrasse na aldeia. Vale nos lembrar que Jesus, naquele momento, Jesus falou para ele não entrar na aldeia, porque aquela cidade já tinha sido amaldiçoada por Jesus. Nós podemos conferir lá em Mateus, capítulo 11. Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11. E o versículo 21, que diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro, em Sidom, se tivesse operado milagres que em vós se fizeram, há muito que eles teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Então ali a gente vê que tem algo que Jesus não queria nem que ele entrasse naquela cidade, porque aquele povo rejeitaram a Jesus. Sabe, do mesmo jeito que hoje tem muitas pessoas que estão procurando os milagres de Jesus, mas estão rejeitando Jesus. Muitas pessoas, é como ele fala: ai de ti, Corazim. Jesus está falando, está exclamando para ele, né? Que se os outros lugares tivessem a oportunidade de ter conhecido os milagres de Jesus, como ele tiver a oportunidade, ele tinha certeza que aquelas outras aldeias ele viria se arrepender e usar panos de saco, tá? Então que essa palavra venha plantar nos nossos corações,
para que nós possamos ter o arrependimento, para que nós possamos ter o conhecimento do arrependimento das obras que Deus faz e fez e fará nas nossas vidas. 3 olhares sobre Jesus. Então o cego, recobrando a sua visão, ele fala: eu vejo homens andando como árvore. Não estranho em nenhum momento daquele cego ele ter a sua visão de volta. Agora o que me chama mais atenção é na segunda leitura, que nós vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Lucas capítulo 8 e o versículo 26. Vamos ver o que aconteceu nessa passagem. Lucas capítulo 8 e o versículo 26. Precisamente não 26, vamos ler lá do 24 em diante, que diz: chegando a ele, despertaram-nos dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo, desperta-nos. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio com bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e de admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e as ondas repreende e obedece? Graças a Deus. Vê que palavra maravilhosa. Nós podemos ver os discípulos de Cristo, eles estavam andando com Cristo. Ele já estava aproximadamente 3 anos na caminhada com Cristo, vendo todo tipo de milagres, sinais e maravilhas, mas eles ainda não tinham visto ainda Jesus repreendendo a força do vento, repreendendo a natureza. Eles já estavam ali quase morrendo já, e quando Jesus acorda e repreende o vento, e eles ficam clamando de um para o outro: quem é esse? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Deus, um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus criador dos céus e da terra, que Ele fez tudo por intermédio da sua palavra, tudo pela sua palavra. Então não tem nada de nós ficar muitas vezes olhando: meu Deus, a natureza, sim, foi Deus quem criou a natureza. Então não tem nada que nós possamos de admirar, tá? Então quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A palavra que eu chamo a atenção não é de Jesus ter acalmado a natureza, e sim dos seus discípulos. Nós vimos o primeiro olhar do cego, que ele ficou olhando: olha, eu vejo o homem andando como árvore. E agora a gente está vendo os discípulos que estavam naquele momento, no momento de aflição, no momento que Jesus estava dormindo no barco. Uma palavra que eu trago para você nesse momento é: não importa a tempestade que está acontecendo com você, porque Jesus está no seu barco. Se Jesus está no seu barco, fica tranquilo que você não vai naufragar. Fica tranquilo com essa palavra. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, é um Deus que nos prova, é um Deus que nos ama, é um Deus que tem cuidado de vós, cuidado de nós em todos os lugares, em todas as maneiras. Nós podemos ver, nós podemos ouvir, sentir a presença de Deus em todos os lugares. Essa semana eu estava conversando com um rapaz lá no nosso trabalho, da onde eu estava contando um testemunho para ele, que eu vi o testemunho de uma moça no Facebook. Ela falando que ela tinha entrado no ônibus e tinha visto Jesus dentro do ônibus. E eu comecei a despertar. E fiquei ouvindo o vídeo até o final. Aí ela falava assim: olha, eu vi Jesus entrando no ônibus descalço. Mas quando eu cheguei lá na minha embarcação, eu vi Jesus também parado. Jesus era uma mulher negra. Mas mais lá na frente também eu vi Jesus também de outra forma. Aí ela estava explicando, né? Porque o nosso Deus, ele tem multiforma. Ele é um Deus grande e poderoso, mas ele cabe no coração de cada um de nós. Deus pode se apresentar de várias maneiras em qualquer lugar. Tem um hino antigo que fala que eu vejo Deus no sol que brilha.
sabe? Então, em todos os lugares que você estiver atento, você vai estar vendo a voz do Senhor. Todo momento que você olhar, você vai estar vendo o brilho de Deus, ouvindo a voz de Deus. Quando o profeta Isaías fala o versículo que fala: Kadosh, Kadosh, a terra está cheia da glória de Deus. E muitas vezes eu me perguntava, como é que a glória de Deus, como é que a terra está cheia da glória de Deus? Porque em todos os lugares que nós podemos olhar, nós vemos o sinal da presença de Deus. Eu estou nesse momento no fundo do meu quintal gravando, mas com um vento gostoso aqui, eu estou vendo as plantas sacudindo, balançando, porque eu estou vendo uma obra da natureza, uma obra de Deus, de maravilha nas nossas vidas. Então, a cada lugar, a cada momento que você estiver atento, você vai ver, você vai ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes você vê, como aquela mulher falou, que ela viu Deus subindo e vendendo bala. Eu fiquei olhando, meu Deus do céu, ela viu Jesus vendendo bala. É isso que aquele homem entrou para vender bala dentro do coletivo, não vendeu nenhuma bala. Mas quando ele saiu, ele deu um sorriso para ela e ela sentiu a presença do Senhor naquele momento. A Bíblia fala que Jesus, em determinado momento, estava falando com seus discípulos, ensinando, e as pessoas começam a interrogar, começam a perguntar. Aí Jesus fala assim: olha, quando vocês me derem de comer, quando vocês me visitarem no presídio, quando vocês me visitarem nos hospitais. Aí o discípulo: Senhor, aonde foi que nós te visitamos, que nós te demos de comida? Nós tivemos com fome e damos de comida. E aí só, cada vez que você dá comida para um dos meus filhinhos, você está dando a mim. Cada vez que você vai visitar uma pessoa no presídio, no hospital, você está visitando a mim. Então, a palavra, a presença, os ensinamentos de Jesus é para nós até hoje. Cada vez que nós fazemos isso, nós estamos fazendo para o próprio Deus. E o nosso olhar tem que mudar, porque o Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo, o ontem, o hoje e eternamente. O terceiro olhar que eu queria chamar a tua atenção nesse momento, encontra lá em Lucas, capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículo 27 e o 28. E quando viu Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente. Que versículo maravilhoso para nós entendermos nesse momento. Nós vimos o primeiro olhar de um cego que não conhecia Jesus. Nós vimos o segundo olhar dos discípulos, que eles andavam com Jesus há 3 anos. Eles fizeram milagres no nome do Senhor Jesus. Agora nós vemos um homem, um endemoniado, na frente de todos, clamando. Ele chega e prostas. Eles prostou-se diante de Jesus, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ali foi uma grande confirmação para aqueles homens naquele momento. Porque ali, minutos antes, ele tinha passado por aquele momento muito terrível dentro da embarcação, e eles começaram a perguntar: quem é este? Quem é este que até o mar lhe obedece? Que é esse que a natureza lhe obedece? Agora Deus prepara quem? Um endemoniado, para mostrar quem é ele para os seus próprios discípulos. Quando ele chega, ele se aproxima e ele diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então é uma exaltação do nosso Deus. Por mais que ele era um homem que estava com legiões, endemoniado com legiões, ele chegou, adorou o Senhor Jesus em alta voz: O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormenta. O diabo, ele sabe qual é a missão dele. O diabo sabe quando vai ser o final da missão dele aqui na terra. Ele sabe que o final dele está próximo. Aí ele chega aqui: Jesus, que tenho eu contigo? Que não me atormente. Tá, Jesus, não chegou a hora ainda, Senhor. Não chegou a hora ainda, sabe?
E ele chega e exclama, mas ele adora. Eu estava até conversando com um amigo esses dias e perguntando, o diabo pode adorar o Senhor? Pode, porque só o nosso Deus, ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Só ele merece toda a adoração no céu da terra, tá? Então, que essa palavra venha falar ao nosso coração, que essa palavra venha falar ao seu coração, tá? E que os nossos olhares sobre Jesus venha mudar. Que o nosso olhar não seja como os olhares dos discípulos no caminho de Emaús, que andaram durante 12 quilômetros falando com Jesus, contando a história da morte de Jesus, mas não o reconheceu. E a Bíblia fala que ele chega, Jesus entra na casa deles e no momento de uma refeição, no partir do pão, eles reconhecem que era o Senhor Jesus. Que nós possamos estar de olhos abertos a cada sinal da presença de Deus nas nossas vidas, na nossa frente, seja na nossa casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja no ônibus, em qualquer lugar, que nós possamos ver que Deus ele está sempre conosco, que Deus ele é fiel. A sua palavra nos garante que quando ele estava próximo de voltar ao céu, até o discípulo fala, Senhor, não vai. Ele diz, eu vou, porque se eu não for, ele não pode vir. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. O Consolador ele está no nosso dia a dia, no nosso momento, a cada instante que nós pensarmos, o Espírito Santo, ele habita em nós. Fica com essa palavra, que você venha refletir sobre os 3 olhares sobre Jesus, tá? Se você gostou, dá um joinha aí, compartilha, e o nome do